Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Feira Questão, Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o KNCA, o Fiagro da Kinea. Vamos dar uma olhadinha no que rolou durante esse mês. Hoje pela manhã já gravamos sobre o CRA. E agora vamos só aproveitar para falar do KNCA, né? Já gravamos os dois Fiagros que acompanhamos aqui no acompanhamento mensal, né? Até para a gente fazer um comparativo. Para mim, os dois são os dois melhores Fiagros da Bolsa, né? Disparado. Então, até por conta disso, são os únicos que a gente faz o acompanhamento mensal. E é bom assim você gravar junto que a gente consegue comparar bem ali, né? Mas enfim, vamos lá, dar uma olhadinha em o que rolou. Primeiro, algumas informações do fundo. Então, PL de 2 bi e 200 milhões, né? Gigantesco. Acho que é até o maior Fiagro da Bolsa, né? Enquanto o CRA tem 240 milhões, esse aqui tem 2 bi e 200. Muito grande, né? Cota patrimonial 102,48. Cota mercado fechou sexta-feira a 93,33. Foi isso? Isso, 93,33. Subiu 0,35, né? E seguindo aqui, a gente tem mais algumas informações. São quase 79 mil cotistas, né? 78. Liquidez média diária de quase 3 milhões. Enfim, vamos lá, dar uma olhadinha aqui. Primeiro, na questão da distribuição, né? Então, no dia 11 aí, ele pagou R$1 por cota. Assim, na minha cabeça, no meu pensamento, né, ele vem pagando muito pouco. O CRA tá pagando 1,25, 1,20, quando pouco 1,15, né? E assim, ele tem uma reserva muito grande, muito grande. E aí, assim, a bronca que eu tenho com a Kinea é isso, que assim, são fundos ótimos, a gestão é ótima, né? Só que assim, eles fazem muita reserva e assim, eles nunca utilizam essa reserva, dificilmente utiliza. E assim, aqui era para estar utilizando para pagar um pouco mais, né? Seguindo aqui, fundo de 2021, tem sua taxa de administração, não tem taxa de performance, público-alvo, investidor em geral. Aqui no resumo da carteira, a gente vê como que ela está alocada, né? Então, na parte CDI aqui, nós temos 43,4% em CRA, 7,3% em FDIC, e taxa média de aquisição 4,20, 4,31, e taxa média de marcação a mercado 3,89 e 4,33. Consolidado dá 50% atrelado a CDI, taxa de marcação, né, 3,95, taxa média de aquisição 4,22. E na parte IPCA, um total de 46,7%, 37,6% em CRA e 9,1% em FDIC, com taxa de aquisição a 8,11 e 8, e taxa de marcação a mercado a 9,26 e 8, né? O que dá um consolidado aí de 9,02. E aí ele tem mais aqui um pouco de LCI, caixa, né? O que dá uma alocação total de quase 109%, então tem uma alavancagemzinha. Aqui a gente vê a distribuição geográfica, né? Bastante concentrada aqui São Paulo e Minas, né? A alocação por indexador, a gente vê que é bem meio a meio, né? 53 CDI, 42 IPCA. Lá no CRA é 60, acho que é 60-40, 60 CDI e 40 IPCA. A alocação por setor, a gente vê que bioenergia é o maior, seguindo de citricultura, proteína animal. Então assim, a gente já vê aqui que ele é bem um pouquinho diferente do CRA, né? Então assim, é até bacana porque eles se completam. Aqui já na DRE as informações, né? Então a gente vê aqui o resultado líquido, né? O quanto que ele pagou. Então teve que pagar, teve que utilizar um pouco da reserva, né? Ele gerou 95 centavos, pagou R$1. Então tem uma reserva acumulada de 1,48. Isso aqui é muito grande, né? E um destaquezinho aqui que eu deixei é o seguinte, pessoal. Aqui na parte de resultado de FDIC, esse mês foi bem baixo, 1,9, né? E no mês passado foi 8,1. Então, assim, tem uma discrepância muito grande. Eu confesso para vocês que eu vim perceber isso agora há pouco, sabe? Toda vez que eu vou gravar um vídeo, eu sempre dou uma passada, dou uma olhadinha no relatório, né? Para lembrar de algumas coisas. Então, assim, sempre que chega o relatório, quando eu tenho um tempinho, eu já vou lá, faço as marcações do que é destaque, né? E deixo para gravar depois. E aí, sempre antes de gravar, eu dou uma passadinha, dou uma olhadinha, e aí eu percebi isso aqui, né? E nos meses anteriores, até foi fraco, né? Mas assim, foi um fraco
quase 3, né? Não abaixo de 2. E o único ponto abaixo de 2 foi aqui em março, né? Foi 1,7. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, pô. E ele tem uma parcela até relevante em FDIC, ó. Se a gente for somar tudo, ele tem aqui 7,3 em CDI e 9,1 em IPCA. E a gente está falando aí de mais de 15%, né? A gente está falando aí de 16%, 16,5%. Então, assim, isso aqui levantou alguma... Será que está acontecendo alguma coisa, né? Calote, alguma coisa assim. Enfim. A parte de IPCA foi referente aos meses de junho e julho, 0,24 com 0,26. Próximo mês vai ser julho, 0,26, com a deflação que nós tivemos agora, nesse mês de agosto, né? Que, se eu não me engano, foi 0,11. Acho que foi isso, 0,11. 0,11, 0,14, eu não lembro exatamente. Mas, enfim, o resultado vai ser um pouco impactado, né? A parcela CDI continua a mesma coisa. Aqui nas compromissadas a gente vê que é 8,9% do PL, né? É normal em fundos da CNEA, a gente sabe isso é normal. Que ele fala da reserva de resultados, né? Que ele tem 1,48, que considera adequado pela gestão. E assim, não deixa mais nada, né? Só fala que é 1,48 ponto. Negociação e liquidez, então quase 3 milhões aí por dia. Rendimento mensal, então a gente vê aqui, ó, quanto que ele pagou, R$1. No mês passado ele pagou 1,25, né? Mês anterior pagou 1,10, 1,18. Ele veio subindo, né? Se eu não me engano, os 4 últimos pagamentos do CRA foi 1,20. 1,25, quer dizer, 1,25, né? E aqui a gente vê o resultado gerado, né? Então, aqui ele gerou mais do que pagou, aqui ele gerou menos, aqui ele gerou muito mais, aqui ele gerou menos. Carteira de ativos dele, a gente tem 2 concentrações aí, mas algo pequeno, controlado, né? 6,1 e 5,5. Aqui ele traz as principais movimentações da carteira. Então, primeiro, esse CRA Pirapitinga, realizaram em agosto um investimento nesse Pirapitinga, né? Aí aqui ele fala um pouco do que é a empresa, os Caramba 4, mas assim, isso aqui é irrelevante, né? A gente só vê aqui o seguinte, foram 28,7 milhões, a CDI mais 3. E aqui são as operações dele, e assim, nada mais a destacar, né? Mais um mês de KNCA. Aqui tem os fundos deles, né? Os agros, né? Então, temos aqui o KNCA. Isso aqui, ele tem todos os fundos da CNEA, né? Então, ele tem essa tabelinha aqui, menor risco, maior risco. Então, esse aqui é um pouquinho menor, né? Tanto o KNCA quanto o CRA, dentro do universo de Fiagro, que é um pouco mais puxado, nós podemos dizer que eles são fundos high grade puxado pro agro, né? Agro é um pouco mais puxado. Então, assim, pensando somente em agro, eles são um pouco mais high grade. Os outros já são um pouco mais middle risk, high yield, né? E aqui tem o Copa também e tem o Cadol. Enfim, é isso, pessoal. Mais um mês de KNCA. A única questãozinha aqui desse mês é a rentabilidade ali, né? O resultado de FDIC, que foi muito abaixo mesmo, então não sei o que aconteceu. Os relatórios da CNEA são relatórios ok, mas assim, é bem resumidão, né? Bem resumidão, então assim, não traz muitos detalhes. E aí fica essa discrepância muito grande de um mês para outro e assim, não tem nenhuma notinha ali explicando o que aconteceu, né? Então, o destaque é esse, mas de resto, aparência tá tudo ok, não tem nenhum aviso de não pagamento, de calote, qualquer coisa assim, não tem nada, né? Mas assim, não duvidaria aparecer alguma coisa, né? CRA, a gente sabe que a classe, né, é um pouquinho complicado, o Brasil sofreu bastante até no ano passado, né? E assim, não duvido nada acontecer alguma coisa, né? Mas enfim, por enquanto não temos nenhuma notícia sobre. E vamos continuar acompanhando, né? Então, mais um mês de KNCA. Se for qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @FidaQuestão. E é isso, galera. Valeu, abraço!